Chega uma pergunta aqui do Caio Góes, que é lá do Meireles, e ele pergunta o seguinte: em que momento a exposição de crianças nas redes sociais deixa de ser algo inocente e passa a ser algo perigoso? Nós temos um problema relacionado à exposição de crianças, porque nós temos alguns atores. Então, nós precisamos analisar esse problema a partir dos atores que estão envolvidos. Eu tenho no centro a criança, eu tenho nas margens a família, e eu tenho um elemento oculto, que é quem está do outro lado da tela, quem está do outro lado da rede. Então, a criança, ela, a depender da idade, ela só vai ter acesso àquilo que o adulto permitir que ela tenha acesso. Então, a partir disso, eu já tenho algumas respostas. A resposta de que cabe aos adultos o monitoramento, cabe aos adultos a fiscalização e passa a tornar um problema a partir de quando nós abrimos esse espaço e quando não há essa vigilância. Por quê? Por mais que eu tenha uma criança consciente, em que nós temos obediente, mas do outro lado da tela, é possível que eu tenha um abusador e essa pessoa é alguém que age de forma contumaz, então ela sabe como agir, e às vezes nem é um abusador, às vezes é alguém com o objetivo comercial, para vender algo, para fazer com que a criança se vicie num jogo eletrônico. Então passa a ser um problema a partir do momento em que, primeiro, não é vigiado, não é monitorado pelos pais, onde existe aquela liberdade total, e quando a criança perde a noção e aquilo afeta a sua vida diária, quando aquilo passa a comprometer as atividades diárias. Então nós temos aí na literatura e na vida real casos de crianças que conseguiram adquirir hábitos e a partir disso hoje são obesas porque ficou ali 100% vidrada na internet. Eu costumo dizer que o abuso sexual e a exploração sexual pela via da internet é o problema quase fim. Antes disso, tem muitos outros microproblemas que nós precisamos analisar. E essa pergunta do nosso ouvinte, ela é muito pertinente. Por quê? Porque é preciso saber que nós temos um problema diante disso. E a partir de quando é um problema preocupante? É um problema preocupante quando a criança tem um rendimento caindo na escola, quando já não quer mais sair para os eventos de família, quando não quer ir para um clube. Então, a posição dos adultos, ela é decisiva nesse caso, sabe? E a gente não pode subestimar, né? A gente sabe que as crianças hoje, até mesmo pela constituição cerebral, elas não conseguem ter o nível de discernimento que nós adultos temos. Então, quem tem que fazer a curadoria do que elas vão ver, do que elas vão assistir, do que pode fazer e quanto tempo vai ficar, somos nós, somos os adultos. E aí, os adultos têm que entender quem é o adulto da relação, Sim. né? Porque às vezes dessa relação, né? Porque às vezes o adulto ele entra numa, e eu já vi em vários momentos, isso entra numa discussão em que ali você não sabe quem é o adolescente, quem é a criança, quem é o adulto, porque o adulto não se coloca. Hoje ele alguns casos, né, logicamente, sente um certo peso em ele estar colocando um limite, né? Mas educar, né, faz com que a gente coloque limites. Você, Exato. né, educar impõe isso, né, que você tem que colocar limites, que você tem que dar orientações, né? Então, e isso para muita gente é uma dor, é um peso, né? As pessoas tentam fazer esse diálogo, mas existem algumas dificuldades nisso aí. Mas é justamente isso que você está falando, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência.